Oi, gente, seja muito bem-vindo ao meu canal para mais um episódio do Sou Mais Luz Podcast. E olha, hoje nós temos uma convidada muito especial, até porque o episódio de hoje realmente é especial. Nós vamos falar de um tema que é sério, importante e urgente. Vamos falar de racismo, mas de uma forma leve, com humanidade e com muito bom humor, tá? E para isso, eu tenho a honra de receber essa mulher incrível que é formada em Direito, empreendedora, palestrante, negra, potente, inteligente e dona de um sorriso que já chega falando por ela. Além disso, nós somos amigos há mais de 20 anos, são mais de 20 anos de amizade. Ela foi nossa aluna também na imersão Luz no Palco e eu recebo com muito carinho, né, com muita alegria, a minha amiga Cris Vasconcelos. Cristóvão Vasconcelos, mas como todo mundo conhece, Cris Vasconcelos. Seja muito bem-vinda, minha amiga. Obrigada, Pedro. É um prazer para mim estar aqui na Luz Treinamento, nesse podcast maravilhoso que eu não perco por nada, minha novela, né? Sempre sou fã e é uma honra estar aqui contigo, né? Você é muito mais que um amigo, o profissional brilhante que é, e você sabe que eu sou sua fã de estar na frente, lá na plateia, aplaudindo, e um prazer. O prazer é todo meu, tá? E nós já vamos começar pelo começo, como se diz a história, né? Porque para quem ainda não te conhece, para quem ainda não sabe quem é a Cris Vasconcelos, quem é a Cris Vasconcelos? A Cris Vasconcelos é uma mulher negra, né? Que vem de comunidade, que é sertaneja de Santana de Ipanema, filha da dona Cristina, né? A mãe Cristina, a mãe Cris. É uma mulher de axé, né? De uma casa, a mais velha da nossa cidade, né? De Santana de Ipanema, a casa é de tradição religiosa. E que nasceu num ambiente de mulheres, né? Que não teve, no momento de infância, não teve a presença paterna, né? Assim, do dia a dia. Mas que eu digo sempre que isso foi bom, né? As dificuldades aparecem e tudo é propósito. E que estar nesse ambiente tão feminino nos tornou muito mais forte. Então, sou essa mulher, né? De muitas emoções. Eu digo que eu sou mais emoção, muitas vezes, do que razão em alguns momentos. Sou mãe, né? De 2 filhos maravilhosos, né? Sou esposa do Zé de Assis e que está aqui assim na busca de me conhecer, do todo dia me conhecer, e que eu digo, sou muito metamorfose, né? Todo dia eu me transformo e eu sou meio que camaleoa, né? Eu me adapto, tenho essa facilidade de me adaptar nos ambientes que eu preciso estar. Então eu sou essa mulher. Que maravilha, né? A gente já percebe realmente que essa minha introdução não foi à toa e é exatamente aquilo que você é, né? E eu que já lhe conheço há bastante tempo, sei o quanto você é forte e o quanto a sua jornada transformou você na mulher que você é, né? E isso faz toda a diferença, né, Cris? É verdade. Nós somos frutos daquilo que nós vivemos, né? E tudo aquilo que a gente passou, de alguma maneira, transformou, né, a gente naquilo que nós somos. Então, você é, sem nenhuma dúvida, o resultado de tudo que você viveu. E é muito bom, né, poder ser o resultado disso. É verdade, Pedro, é muito bom. Eu digo sempre, às vezes as pessoas dizem assim, não, mas você... Na vida, a gente, quando alguém nos der um limão, a gente tem que transformar em limonada. Eu digo, não. Eu transformo em limonada, doce de limão, cocada, o que precisar e o que tiver sabor de limão, a gente precisa transformar. Mousse de limão. Mousse de limão, né? E se não tiver jeito, a gente chupa o limão e ainda sorri, né? Tem que ser assim. Até porque o limão faz bem pra saúde, né? Pra saúde, com certeza. Então tudo é uma visão, né, Cris? É a maneira que a gente visualiza, né, aquilo que nos acontece. Quando você fala isso, realmente a gente fica a pensar, né? O limão é limonada. O limão pode ser muito mais que uma limonada. Sim. Né? Então, depende daquilo que nos acontece e o que nós podemos fazer com aquilo que nos acontece. É né? Não verdade. ser refém do acontecimento, ser o protagonista, né? Protagonista. Eu falei a palavra certa? Protagonista. Não, né? Ser o
Pronto, agora ninguém... não. Ser a pessoa que faz da sua história, né, o resultado positivo. Então é pegar a situação difícil e transformar ela. Eu acho que esse é o grande objetivo, talvez, da vida, né? Porque as dificuldades elas vão acontecer. Mas enfim. Cris, o Brasil ele tem um racismo que ainda é um pouco disfarçado. E às vezes a pessoa nem percebe que está sendo racista, né? Na sua trajetória, qual foi um episódio que escancarou isso para você? Olha, Pedro, eu acho que a minha vida toda foi muito disso, sabe? Primeiro, por ter nascido num ambiente muito simples, né? Eu nasci numa casinha na beira do Ipanema. Eu digo sempre, o Ipanema, para quem não conhece, é o rio da minha cidade, né? Que corta a cidade, que leva o nome, inclusive. O nome dele. Então, assim, eu nasci numa casinha simples ali na beira do riacho, né? Do rio. Eu nasci de uma mulher negra, né? Filha de uma mulher negra e mãe solteira. Então, isso você já sente o preconceito do ambiente que você nasceu, da família que você está, uma família simples, né? Uma família pobre financeiramente, mas de caráter, né? Mas, ainda assim, você sofre o preconceito e o racismo. E aí, já começou por aí. Mas, quando você às vezes nem entende tanto. Hoje é mais visível, né? Hoje a gente vê que as leis, né? Deixam muito claras o que é preconceito, o que é racismo. Mas, há algum tempo atrás, era normal, praticavam bullying e era normal, como se fosse uma brincadeira. É tudo brincadeira, né? Olha, a neguinha lá da serra, a neguinha da beira do rio, né? E isso era normal para quem dizia, mas não era normal para quem ouvia, né? E isso acontecia muito. Mas, assim, quando eu vim perceber mesmo a questão do preconceito e do racismo, uma situação que foi muito explícita, foi no momento que eu fui convidada para uma culminância da educação. E no momento que a gente estava numa apresentação, né, falando sobre nós, e falando sobre religiosidade, falando sobre vida, uma pessoa chegou para mim e disse, olha, tem uma professora lá embaixo que está... assim, horrorizada com a organização do evento. Aí eu falei, por quê? Porque como é que chama uma pessoa como você para estar aqui? Eu disse, mas em que sentido? Não, porque acha que não seria referência, no sentido, eu acredito que de ser uma mulher negra e de ser uma pessoa de uma religião de matriz africana, né? Então, aquilo ficou... Quando foi dito a mim, eu estava ali no palco, no momento que tinha estudantes de todo o município. Eu acredito que tinha umas 300 pessoas. E eu continuei sorrindo, embora que aquilo foi doloroso para mim, né? Saber que veio de uma educadora, né? De alguém que deveria estar fazendo um papel diferente enquanto profissional e agente transformador da sociedade. E aí eu engoli, cantei um cântico da minha religião que falava sobre paz e igualdade e falei sobre o respeito. Então, assim, eu acho que um dos momentos mais marcantes sobre racismo e preconceito foi esse, né? Eu dei o recado, porque assim, às vezes eu dou o recado brincando e sorrindo, mas eu coloco no lugar, sabe, Pedro? E eu dei o recado hoje, assim... Percebo que ela entendeu, até porque quando me encontra, ela trata diferente. Mas foi o momento que eu me senti assim mais atingida pela questão de racismo mesmo. E o pior, que era uma mulher negra, que era mulher e era negra, que estava fazendo justamente essa colocação racista. É interessante, né? É como se não reconhecesse do lugar de onde veio. De onde veio, E já aconteceu de pessoas olharem e dizer assim, não, mas você é moreninha. Eu digo, não, eu sou negra. Não, negro é uma pessoa que é preta. Você não é preta, você é moreninha. Eu digo, olha, eu não sei qual é o seu, assim, o seu raciocínio, o seu pensamento. Se você é daltônico. Eu digo, eu não sei, mas eu sou uma mulher negra. Porque eu acho que muitas pessoas até acham que... E muitas vezes a gente vê isso de pessoas negras, né? Quando assim, não, eu sou moreninha, não, eu sou negra. E tenho muito orgulho disso. Que maravilha. Cris, eu já te conheço
como eu já bem coloquei, há mais de 20 anos, né? E sei que você é uma mulher de humor afiado, mas ao mesmo tempo leve e pedagógico. A pergunta que eu tenho a te fazer é o seguinte: o humor para você, ele é alívio, é escudo ou é arma? Não é escudo. Eu não me vejo assim com a parte de humor. E eu nem me acho assim de humor, sabe, Pedro? Talvez porque você nunca parou para escutar as histórias que você conta, né? Eu acho que é tão espontâneo, né? Sim, Tão de mim que eu isso, nem é vejo exatamente como isso. humor. Mas assim, não acho escudo, né? Porque acho que é leve, né? O alívio eu acho que sim, às vezes. Porque a gente vive tantas dores, né, que em alguns momentos a gente precisa rir, até das dores, né? Tem horas que eu digo assim, mesmo quando cai, a gente tem que sentar ali, passar a mão, né, na poeira, rir da situação e seguir. Então, às vezes, eu utilizo até como alívio em algumas coisas. E das dores eu tiro essa situação. O que é que pode me fazer rir de tudo isso? E arma, às vezes, eu utilizo, sim, o humor como arma. Em que sentido? Nas situações que eu vejo que as pessoas me colocam como com indiferença, né, pela situação de ser negra, pela situação de ser mulher. Então, eu utilizo, às vezes, do humor para dar o meu recado, né? Aí eu digo que, às vezes, é uma arma. Sim. Porque eu utilizo disso, de situações mais que levem as pessoas a sorrirem e, ao mesmo tempo, refletirem sobre a sua fala, sobre a sua prática. Então, acho que também é arma. Perfeito, isso. E é uma arma muito sábia de ser usada, né? Porque quando a gente utiliza-se disso de uma forma muito leve, a gente dá o recado que precisa ser dado, Isso, não é? é verdade. E talvez as pessoas entendam ainda melhor a partir de um movimento como esse, do que se você fosse mais agressiva, Sim. né? Ou respondesse à altura ali na condição, como você bem colocou, né? A história lá da professora que te Sim. julgou, enfim. Você usa de uma forma muito estratégica. Mas né, eu já nesse fui, viu, sentido. Pedro? Eu já fui, assim, muito de... O que tá olhando? Né? Alguém dizer alguma coisa e eu ir lá e, sabe? Mas eu aprendi que eu estava trazendo a minha forma e a minha atitude de situações assim, estava fazendo com que quem não entendesse me visse como uma pessoa chata, como uma pessoa agressiva, Sim. né? Como uma pessoa... E ali não via como uma defesa, né, da agressão, porque às vezes a pessoa, não, mas eu não tive a intenção, aí se coloca depois numa outra situação como vítima. Então, eu comecei a ver que aquela estratégia não era a do meu recado, a do meu recado era de forma mesmo assim, de levar a pessoa a entender de uma forma mais leve. Sim, né? sim. É interessante que a próxima pergunta, ela traz exatamente essa linha, né, de que muita gente ainda diz não ser racista, né, mas as frases, as atitudes, as falas termina de alguma maneira mostrando isso, né? Se você tivesse de dar uma aulinha rápida sobre o que não fazer, o que você diria? O que não fazer, a atitude de uma pessoa racista de não fazer. Tipo, porque às vezes a gente não tem aquela coisa, eu não sabia que eu estava sendo racista. E às vezes fala uma frase que tem ali por trás, né, uma condição de racismo. Sim. Não é? Quando a gente fala assim na questão de racismo, a gente sabe que a gente ainda vai caminhar muito para quebrar 100% essa situação e conscientizar as pessoas em relação a isso. Né? A gente vem de um país que já nasceu racista, né? O Brasil já nasceu racista, né? Já escravizou pessoas. Então, assim, a gente vem ao longo desses séculos quebrando tudo isso. Então, assim, quando você olha para a pessoa e diz, a neguinha, né? Você percebe Sim. uma neguinha carinhosa. Oxe, aquele neguinho ali, isso é coisa de nego, só podia, né? Tem palavras que diz, não, tinha que ser você, é nego, basta. Aí você olha, como é? Não, eu disse isso brincando, não foi a intenção de ofender, né? Então, assim, mas você vai se posicionando de uma forma para que o outro entenda o seu lugar, né? E que o lugar do outro também é um lugar que precisa ser respeitado, é um lugar de espaço. Então, assim, o não julgar,
há pessoas que, principalmente nos ambientes profissionais, julgam muito pela cor, né? Pela condição social, né? Eu passei por situações em que eu me vi assim muito desvalorizada profissionalmente. Eu tive uma situação, e me permita falar, Claro, fica né, muito à vontade. que você estava comigo quando, num determinado momento de contrato de trabalho, né, os valores foram diferentes, não pela questão profissional de competências, mas eu senti que naquele momento a pessoa que estava ali para nos receber não me via com competência para assumir a função. Aquilo me fez um mal danado. Assim, e para que as pessoas que estejam vendo, né, e assistindo esse momento, assim, conheçam o profissional Pedro Paulo Luiz. Naquele momento, assim, você foi um gigante para mim. Porque quando eu acho que você naquele momento percebeu isso, que eu disse, eu não quero, não aceito, você se levantou e disse, eu também não fico. E não é sempre que nós vemos isso dentro das profissões, né? A gente vê o profissional que está ali, então, não é comigo, então eu estou aqui para fazer o meu trabalho. Então, a gente não vê muito esse sentido de humanidade. E naquele momento você foi muito mais do que um profissional, você foi um humano, né? Um ser humano incrível, que percebeu que naquele momento, por trás daquela fala, existia um preconceito, né? E eu me senti péssima com aquilo. Então, assim, o não julgar enquanto profissional, né? Porque muitas vezes você julga a pessoa pela cor, Isso. né? E sua atitude muitas vezes é uma atitude racista que está ali tão, né, de forma tão escondida, e você não percebe, e você julga, e você muitas vezes deixa de estar na sua equipe com um profissional extremamente competente. Exatamente. Pelo fato do julgamento antes do conhecimento. Então, assim, que as pessoas não julguem dessa forma, não pela cor, e não dessa coisa. Eita, essa neguinha, esse neguinho, né? Também onde mora, né? E muitos excelentes profissionais, eles vêm de comunidades e de situações e de realidades que você olha e ele diz assim, eu sou grande exemplo. Eu me digo assim, né? Eu sou grande exemplo, né? E eu tenho muito ainda a conquistar, mas eu percebo que eu caminhei muito diante de onde, né, de situações de onde eu vim. Então, assim, o não julgar pela condição social, né, pela cor, pela religião, mas você conhecer as competências para poder você, né, e eu digo, eu gosto. Meu marido me chama de neguinha. Sim. Ô, neguinha, né? Eu chamo ele neguinha quando ele tá, assim, próximo de receber o salário. Eu chamo neguinho, né? Tudo, mas... assim, você percebe, Pedro, aquele carinho, aquele chamado carinhoso. Isso. Essa nega, você percebe o nega com carinho e você percebe coisa... Nego, o né? nego, né? O nego é diferente. É diferente. Quando você tem um carinho, até a sua expressão, né, do corpo, a maneira que você fala é bem diferente, né? É com afetividade. O nego e o nego, né? Tem muita diferença. Tem muita essa questão de afetividade, né? E muitas pessoas, quando brincam dessa forma, né, na condição da pessoa ser negra, né, da sua condição sexual, da sua condição, né? Porque o racismo e o preconceito, ele vem de várias vertentes. Muitas vezes, ele nunca faz sozinho. A pessoa que é racista, que é preconceituosa, ele nunca tira uma brincadeira racista estando só. Ele geralmente, ele coloca em situações vexatórias na presença de outras pessoas. Quando está um grupo, diz, tinha que ser coisa de nego mesmo, né? Mas ele nunca, quando está sozinho com a pessoa, ela tira a brincadeira assim. Mas ele faz isso quando está no meio de outros, para se colocar numa situação de superioridade que o outro é menor. E aí é muito claro que o problema está nessa pessoa, né? Sim. Porque quando você tem a necessidade de diminuir o outro, é porque tem algo em você que é muito pequeno. É verdade. Não é? E assim, às vezes eu brinco mesmo, mas eu dou a resposta. Teve uma situação que uma pessoa falou, não sei o que falar, e disse, olha, é preto, isso é coisa de preto. É como café, igual a café. Eu digo, pois é, rapaz, e café é bom, viu? Olha, café vende muito. Café todo mundo gosta. E outra coisa, você veja,
O café, eu pego, tomo o café. Agora, eu misturo com o branco, que é o leite. E tomo, engulo tranquilamente, sem fazer careta. A pessoa era bem branca, né? Olhou e disse, oxe, é assim. Eu digo, é. E olha que tem outras coisas que são brancas, que a gente utiliza em outros lugares e não é legal. A pessoa, oxe, brincadeirinha. Eu digo, também. Né? Às vezes. Eu também estou brincando. Também estou brincando, é. Então, assim, às vezes a gente precisa, nesse humor, colocar no lugar e dizer, eu estou no lugar de respeito e se tu quer... Porque muitas pessoas, assim, elas só sentem que ofendeu no momento que ela diz, eita, tocou na minha ferida. Uhum. Né? Ela só percebe isso quando ela sente na ferida dela também. Né? É verdade. Ok. Vamos lá. Vamos para uma atividadezinha aqui de mito ou verdade, tá? E aí você me responde, ok? Não existe racismo no Brasil porque somos mixigenados. Mito ou verdade? Mito total. Com certeza, mito. Lugar de fala é coisa de militante. Olha, eu digo que não. Lugar de fala é o lugar onde você fala o que você quiser, onde você está. Né? As pessoas dizem muito, não, isso é coisa... E ligam muito até a partido político, né? Isso. Isso é coisa de esquerdista. Né? Isso é coisa de feminista. Isso é coisa de... Né? Acha que você não tem... O lugar de fala não é um lugar de seu espaço. Eu digo que lugar de fala é lugar de pessoas que têm conhecimento e que sabem o que quer e onde quer chegar. Então, isso é um mito, né? Que não... Que o lugar de fala é coisa de militante, né? Não. A verdade é que o lugar de fala é para quem se coloca para ser ouvido e para falar aquilo que é a sua verdade. Isso, com certeza. Independente de onde você esteja. Com certeza. Se eu não tivesse a intenção, então não fui racista. Se eu não tive a intenção, então não fui racista. Eu acho que é mito também, sabe? Eu percebo não, eu tenho certeza que é mito. Não tem como. Eu não tenho a intenção de me machucar. Não tenho a intenção de ser racista. Eu bati em você, mas não foi a minha intenção. Não é verdade? E há pessoas que é muito isso. Desculpa, né? Eita, desculpa, não foi minha intenção. Foi, tá lá, guardadinho. Mas foi a sua intenção, sim. Pessoas que são conscientes, ela nem utiliza de determinados tipos de fala, não é? Porque ela sabe que aquela fala pode ofender. É mito. Perfeito. Cris, você participou da nossa imersão Luz no Palco, né? E ali a gente fala de muita coisa, assim, dentre elas esse encontrar a sua voz, não é? Qual foi a maior virada de chave, assim, que você pôde viver nesse processo? Olha, Pedro, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, foi participar dessa imersão Luz no Palco. Porque, por mais que a gente escute, é preciso mudar. Olha, isso aqui precisa fazer mudanças como profissional, como pessoa, né? Como ser humano. Mas a imersão foi para mim assim uma virada de chave mesmo e uma abertura de portas internas. Porque eu comecei a ver que eu não preciso mudar, eu não preciso que outras pessoas me digam agora que eu preciso mudar. Eu disse para mim mesmo, naquele momento da imersão, assim, foi um momento de autoavaliação para que eu pudesse dizer para mim mesmo, eu preciso mudar, onde eu preciso mudar, porque eu preciso mudar e eu tenho que começar a mudar de agora. Então, para mim, assim, foi extremamente importante, né? Eu estou vivendo esse momento de transformação como pessoa, né? Como profissional, como ser humano, como mulher, né? Em todos os sentidos da vida. Eu, assim, é como se fosse assim, caiu na real e tudo aquilo que tu estava levando como brincar de fazer em algumas situações, agora tu precisa levar a sério e tu precisa começar. E por onde começar? Isso foi a imersão. Eu tenho que começar, por que eu tenho que começar, por onde eu tenho que começar e quando eu tenho que começar. E eu comecei no momento da imersão. Que maravilha, fico tão feliz com isso, viu? Tem uma coisa muito interessante que você fala, Cris, porque eu acredito que todas as pessoas
que estão em um processo evolutivo, elas sabem da sua necessidade de mudança. O processo evolutivo ele nos traz muito aquilo que nós precisamos mudar, ou melhor, o entendimento que nós necessitamos mudar. O que acontece às vezes é que nós não sabemos o que mudar e por que mudar. Aí você traz algo muito importante que é, você entendeu onde você precisava mudar e o porquê mudar. Isso é muito interessante porque é isso que nos dá força. Quando você tem clareza da necessidade das mudanças que você precisa provocar para a sua vida, porque a grande verdade é, tudo aquilo que a gente faz por nós é bom para nós. Se você se torna uma pessoa melhor como ser humano, é bom para você principalmente. Claro que vai ser bom para seus filhos, porque estão perto de você. Vai ser bom para José, né? Sim. Porque José está ali no dia a dia com você. Vai ser bom para sua mãe, para sua família. Mas principalmente vai ser bom para você. Então, quando nós temos essa consciência daquilo que nós precisamos mudar, né? Onde nós precisamos mudar e por que mudar, nós começamos a ter mais clareza, né, desse processo e isso nos dá mais força para colocar realmente em prática tudo aquilo que nós entendemos que é necessário ser feito. É verdade. Não é? E eu fico muito feliz por você, né, ter esse entendimento e essa luz começar a chegar, né? Porque você é uma profissional, né, maravilhosa, eu já lhe conheço de muito tempo, sei da sua competência, né, sei da sua dedicação, do seu esforço, sempre reconheci muito isso, né? E tenho um prazer de ter você muito mais como amiga, mas também de parceira de trabalho. Você é palestrante e formadora também credenciada à Luz Treinamentos. Então, assim, eu fico muito feliz, né, com essa sua trajetória, com o crescimento que você se propõe. E porque o mundo precisa ouvir a Cris. O mundo precisa conhecer a Cris, essa potência, né, que está aí e que precisa realmente ser ouvida. Né? Quando você vai contando as histórias, a gente percebe essa força que está em você. Porque não é fácil. Não é. A gente só sabe o peso de uma situação quando ela acontece com a gente. E por mais que eu me coloque no seu lugar, eu nunca vou sentir como você sentiu. É verdade, Pedro. Então, as situações que você já passou, né, o preconceito que você já vivenciou, né, só você sabe. Só você sentiu a dor disso. E quando nós estamos te escutando, nós fazemos um esforço para se colocar no seu lugar e entender como você naquele momento sentiu tudo isso, não é? Mas é muito interessante que por mais que a gente tente, a gente não consegue, né? Sim. Porque só sabe realmente quem passou. E quando você vê alguém que passa por situações tão complexas, tão difíceis, mas mesmo assim, elas persistem, elas insistem, e elas não desistem daquilo que é a proposta dela, o propósito dela, isso é que torna a pessoa ainda muito maior. E é exatamente dessa forma que eu consigo te ver, né? Dessa força que você tem, que apesar dessa história que você nos contou e de tantas outras que eu sei que você viveu, Sim. não é? Você nunca desistiu. Não, Pedro, nunca. E assim, o que eu acho massa, e hoje eu acho isso massa em mim, olha, eu sou uma pessoa muito emotiva, né? Eu tenho trabalhado muito isso em mim. A imersão me ajudou muito também nisso, né? De eu ter um autocontrole emocional. Porque a emoção é extremamente importante. Não tem como você ser uma máquina. Sim. Embora vivemos num mundo hoje, né, tão capitalista que você precisa, né? Mas você precisa ser humano. E eu sou uma pessoa muito, muito de me comover com as situações, de tomar para mim dores que não são minhas. E isso é ruim também. Porque você tem que aprender a dizer assim, se livre dos seus fardos. Ajude alguém a se livrar dos fardos. Porque às vezes você fica acumulando coisas que já não lhe servem mais. Sim. Né? E muitas vezes o que é que eu fazia? Eu tomava para mim os fardos. Carregar o fardo de outra pessoa. Ah, você tá com um fardo tão pesado? Então, deixa eu carregar com você. Eu vou levar nas minhas costas os seus fardos. E hoje eu me policio nisso. Hoje eu digo assim, esse fardo ainda serve para você? Não, então jogue fora. Mas eu não carrego para mim. Perfeito. Né? Então, isso é muito importante, mas isso me veio, assim, da minha origem. Às vezes as pessoas sobem um degrau e esquece que pisou no chão. Eu jamais farei isso. Eu digo, hoje eu estou num determinado... Eu digo que eu sou uma vencedora diante de tudo que eu vivi, né? E
Mas eu ainda não cheguei no pódio, né? Porque todos os No dias a pódio gente que você planejou para pra você. mim. E eu alcancei muito. Eu digo, se hoje Deus me permitir, assim, viver mais, que eu espero. Eu não sou família de Matusalém, que viveu uns 200, 300 anos, né? Mas gostaria de viver muito mais. Mas eu acho que se hoje chegasse assim, o final do cumprimento da minha missão, eu sou grata a Deus, porque aquilo que eu pedi para Ele eu consegui. O que vem a mais é aquilo que eu vou pedir no dia a dia, porque eu não vou deixar de pedir, né? Sim. Ao meu sagrado. E ele também não deixa de te atender, Não né? deixa, né? Porque eu digo que a gente tem um contato muito íntimo. Um dia desses eu disse que brigava com Deus. A pessoa olhou pra mim, você é louca dizer que briga com Deus? Eu digo, a gente só briga com quem a gente tem intimidade. Você não briga com estranho. Então, Isso. eu digo a ele, quando eu quero determinada coisa, eu digo, ó Deus, eu tô precisando demais disso e disso. E aí, o que é que o Senhor vai fazer? Me dê caminhos, né? Eu digo pro meu sagrado, eu preciso sabedoria, eu não quero inteligência. Eu quero sabedoria, não é? Porque inteligente todo mundo é. Agora Todo mundo sábio, pode ser, né? né? Agora sábio. E aí, eu tô buscando essa sabedoria. Mas eu jamais me perco das minhas origens, das minhas raízes. E isso, eu e Zé, né, a gente ensina para os nossos filhos, né, que nós desejamos muito que eles cheguem, o mais alto dos objetivos deles sejam realizados, mas eles nunca deixem de lado as origens. Eles lembrem que vieram de uma comunidade, de pessoas simples. Nunca deixe de estender a mão a quem precisa, né? Por melhor e maior a condição que estejam, eles lembrem sempre que tem alguém que está precisando, né? Que a melhor profissão que existir para eles, que eles escolherem, que eles lembrem que tem alguém que poderá não pagar, não ter condição de pagar por ela, e eles sejam humildes o suficiente para ajudar aqueles que não podem. E eu fazia muito isso, Pedro. Eu não me via tanto como profissional, por incrível que pareça, né? Eu fazia tudo aquilo, e por mais que uma pessoa dissesse, você, como você falou, você é um excelente profissional, né? Você é um profissional sou muito feliz e honrada em ser da equipe da Luz Treinamentos, mas eu me via assim, não, sou uma pessoa comum. E a imersão me fez acordar e disse, não, eu sou uma profissional. Quem pode me pagar como profissional, vai me pagar como profissional, porque eu me capacitei, eu estudei, eu paguei para ser essa profissional. Quem não pode, uma instituição, uma pessoa, uma ONG que a gente sabe que vive de doações, em alguns momentos eu serei uma voluntária, como sou no SESB. Sim. Agora, e serei em qualquer outra que precisar. Agora, aqueles que têm possibilidades e condições de me pagar como profissional, me pagará como profissional, porque eu sou extremamente competente para assumir a minha função. E isso a imersão me fez acordar. Que maravilha. Que coisa boa. Então a imersão trouxe muita luz, né, para você. Muita. Que bom. Até Trouxe o nome, luz, né? Trouxe luz pro seu palco, pra sua vida. Sim. Né? Cris, chegou a hora do bate-papo. Do ida e volta, tá? É um bate-bola, tá? Onde eu falo uma palavra e você responde com a primeira coisa que vier na sua cabeça. Ok. Combinado? Combinadíssimo. Bora lá? Vamos sim. Pele. Negra. Justiça. Necessária para uma ordem social e humana. Infância. Boa. Sonhadora. Necessária. Da menina de lá que cuidava das cabras e dos bodes e corria atrás das galinhas, que brincava sozinha, que falava sozinha e hoje fala para um monte de gente. Que maravilha. Deboche. Aí eu sou debochada quando necessário. Eu gosto, faz parte. Pódio. Eu quero alcançar, né? Eu acho que eu já alcancei muitas coisas quando eu voltei há algum tempo aí e fui lá atrás na infância, na adolescência e disse, eu quero ser. Eu fui lá e fiz o que eu queria ser, né? Que foi, né, na minha segunda formação, que foi o curso de Direito. E eu acho que foi o pódio daquilo, mas tenho outros que gostaria. Silêncio. Pra mim, que sou, assim,
sou de Ançã, na minha religião, filha de Oiá, que é uma entidade, né, uma divindade que é do relâmpago, então é complicado, né? Mas eu também sou das águas, e a água precisa. Eu sou das matas também, e você precisa do silêncio. Eu tenho trabalhado muito isso em mim, porque com o silêncio você consegue enxergar melhor muitas coisas. Mas eu preciso, às vezes, ser o raio. Mas o silêncio é necessário. A Cris daqui a 10 anos. Eita, Pedro, a Cris daqui a... Eu acho que eu vou estar, assim, tagarela ainda. Eu vou rir de algumas situações até minhas. Hoje eu até brinco quando vou trabalhar de carro e voltar a pé, né? Preciso tomar uns remédios para minha memória. E só para quem está nos acompanhando, esse trabalhar de carro e voltar a pé, porque a Cris foi trabalhar de carro, foi no carro dirigindo, chegou lá, ela trabalhou. Voltei para casa a pé, encontrei o marido no caminho e ainda briguei com ele porque ele não foi me buscar, né? Ele estando com o carro, com a chave do carro na bolsa, mas culpando o marido. Foi, né? Por não ter ido buscar ela. E aí, assim, mas a gente hoje ri dessa situação. Mas a Cris, daqui a 10 anos, eu quero estar realizada muito mais, né? Eu quero ver os meus filhos formados naquilo que eles gostariam. Está muito próximo, né? Mas eu quero que eles estejam independentes financeiramente, realizados profissionalmente e realizados como pessoas também, né? Eles dizem que não, mas eu gostaria muito de ser avó para eu fazer meus netinhos ficarem comigo e dizer e estragá-los, né? Porque diz que a avó e a avó estraga. Sim. Eu quero isso. Quero estar com José, né? Porque senão com quem eu vou brigar, né? E quero ser uma senhorinha, né? Uma senhora, mas com a mente ainda de 20 anos, de brincar, de tirar onda com os meninos e de dizer que eu estou ali uma sessentona, mas no meio de quem tá com 18, 20, eu me sentirei igual a eles, né? Que maravilha. Coisa boa. Cris, completa a frase. Ser mais luz para você é ser mais humana, né? É ser mais... saber qual é a sua missão neste mundo. É você entender que você não é sozinho e que no mundo caótico que a gente vive e de tanta escuridão, ser mais luz é você levar para o outro a possibilidade de que é bom viver, né? Eu acho que ser mais luz é isso. E ser mais luz é você ser parte integrante também da luz, né? A Luz Treinamentos, quem não conhece, quem precisa dessa virada de chave, seja mais luz, venha, conheça, participe, porque você vai ver muitas mudanças. Que maravilha. Minha amiga, eu quero muito poder te agradecer pela sua disponibilidade, por essa aula que você nos deu hoje, de entendimento em relação a essa questão que às vezes a gente percebe, ou melhor, a gente não percebe o nosso comportamento e a gente não tem, às vezes, a noção de que está ferindo o outro. E você trouxe isso de uma forma muito clara em relação à questão do racismo hoje aqui. E mostrou o quão forte você é, né? Que não importa de onde você veio, não importa a situação que você viveu, não importa a ausência de apoio que você teve. O grande legado de tudo isso, ou melhor dizendo, a grande força é você saber onde você quer chegar. Eu acho que você é o grande exemplo de que você pode transformar a sua história desde que você tenha, né, a dedicação certa, o esforço, né, e busque as competências necessárias para você alcançar aquilo que se quer, né? Então, eu quero muito poder te agradecer por esse bate-papo que nos motiva, que nos faz mais forte e que nos faz entender a missão que nós temos. Tá? Eu quero muito, muito mesmo ser grato a você por esse momento de hoje. E deixar os microfones do Sou Mais Luz Podcast à sua disposição para suas considerações finais. Eu que agradeço, Pedro. Peço a Deus e todas as forças sagradas que iluminem ainda mais a Luz Treinamentos, porque é muito mais que uma empresa de formação profissional, mas uma empresa de formação humana, de transformação de vidas, né? Então, que nosso Pai Maior,
ele possa sempre iluminar, né? O nome da luz já diz, é luz, né? Que seja sempre iluminado. Você e toda a sua equipe, que são pessoas extremamente comprometidas, né, em tudo o que faz. Dizer que para mim é uma honra sempre, você sabe disso. Você disse que a gente nos conhece há mais ou menos 20 anos, quase na nossa infância, né? A gente começou ainda quase a gente começou pequeno, por ali. Não é que a gente tem, né? Mas são mais de 20, é porque eu não gosto de falar sobre o detalhe, foi quase, né? Porque a gente tá ainda tomando... as pessoas vão fazer a conta, né? E vai... Foi um período, assim, muito legal, né? De nosso. E dizer que as pessoas perdoem mais, né? A gente precisa se perdoar. E também pedir perdão. Às vezes as pessoas acham que pedir perdão é sinônimo de humilhação. E pedir perdão, quando você pede perdão, você cresce ainda mais do que aquele que perdoou, né? Então, assim, se perdoe, busque fé, né? Sempre, independente da religião que você segue. Respeite o outro, independente da condição dele, né? Porque nós somos todos iguais. No final das contas, a gente precisa entender que nós viemos aqui com a grande missão, a missão do servir e a missão de aprender. Nada é nosso. A gente todo dia aprende, todo dia a gente ensina, vai embora e a gente tem que deixar aqui boas lembranças e sementes plantadas, sementes do bem. E o mundo precisa disso. E estarei sempre, sempre à disposição, né? Como profissional, como amiga, como pessoa, né? Minha casa é o sítio do Pica-Pau Amarelo, lá a gente, né, assim, convive com todos. Hoje, eu digo, a gente quase que nem come carne, porque eu tenho até dó de matar os bichinhos, né? Eu digo, é interessante, a gente precisa ter uma carne ali, compra, porque tem dó, porque eu convivo com muitos animais e dou nome a eles, né? Tenho uma intimidade muito grande, como a gente havia conversado nos bastidores, né? Eu tenho Canindé, que é o bode, eu tenho Catarina, que a esposa de Canindé, que quando ela tá estressada, eu falo com ela, velha Cátia, o que é que você tem, minha filha? E a gente conversa, né? E alguém vê, olha e diz, é louca, mas não é, nós precisamos viver e saber que esse mundo é todo nosso. A natureza precisa de nós, né? E a gente recarrega nossas energias com ela. E estamos também no Tempero de Vó, né? Fazer minha propaganda, sim, claro. Nosso restaurante, né? Que a gente tá aí, depois da virada de chave, a gente tá fazendo algumas mudanças. Nos visite, né? Você sabe que minha casa é a sua. Fala onde é que o Tempero de Vó, fala do Instagram também do Tempero de Vó, para que as pessoas possam realmente conhecer, né? E visitar. E visitar, e mais que isso, né? Experimentar uma comida o Tempero de Vó. Maravilhosa, gente. É verdade. Eu já tive a honra, né, de ir, vou voltar, inclusive, esses dias, né? Já tá convidado aqui. Sim, com certeza. O Tempero de Vó nasceu, né? O meu Instagram, Cris.Vieira Vasconcelos, mas do Tempero de Vó é Tempero de Vó, né? Por que Tempero de Vó? Eu não tinha habilidade, né, nem tinha interesse de fazer restaurante, não era a minha área. Mas a minha mãe, há algum tempo atrás, ela trabalhava como cozinheira em hotel, né? Eu era nascida, né, na adolescência dela. O meu pai, seu Jonas, sempre teve a churrascaria do Bigode. Então, acho que tá na genética, né? E aí minha mãe que dizia, coloca um restaurante. Mãe, eu não sei cozinhar, não é minha praia. Atender, né, e servir, essa parte tudo bem, mas cozinhar não é minha praia. Então ela dizia assim, não, eu vou cozinhar até você, e vou lhe ensinando, até você aprender e ter alguém que possa estar ali, eu vou estar ali. Então alguém perguntava, mas essa comida, eu digo, é da minha mãe, comida de vó. Então nada mais do que justo colocar tempero de vó, que é o tempero da minha mãe, Dona Cristina, mãe Cris, né? Minha irmã Ana, porque lá todo mundo ajuda. Agora, assim, ainda não assinou carteira de ninguém, né, Pedro? Quando tiver no pódio. Mas é um tempero bom, é culinária regional. Nós temos lá a galinha de capoeira, um pirão de galinha, buchada, um feijão tropeiro, um cuscuz, uma rede, né? O espaço é maravilhoso, em conexão com a natureza. Isso, você vai estar lá vendo os animais, né, ali por perto, os pássaros cantando, e a gente proseando, rindo, tirando onda, e estando lá para receber todos. Quem for a Santana do Ipanema,
vá no Tempero de Vó que nós estaremos lá para receber ou nos encontre na rua, né? A gente vai estar nesse palco da vida sempre. Sim, com certeza. Quero agradecer mais uma vez aos meninos que estão aqui nos bastidores do Sou Mais Luz Podcast, ao Deleano, ao Manuel, né, que estão nos acompanhando. Adriano não tá não, viu? Adriano, eu vi que você saiu, viu? Mas eu quero agradecer toda a equipe da Luz Treinamentos que se empenha, né, para entregar sempre o seu melhor, né, dentro dessa condição do Sou Mais Luz Podcast. E pedir para você que ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, ativa as notificações e fica por dentro, porque o que mais tem aqui é novidade, conteúdo, informação que pode trazer luz para a sua vida. Muito obrigado e até o próximo episódio.